Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 157. O Globo de Ouro é uma dessas premiações cujas indicações são anunciadas bem antes de qualquer outra, normalmente na segunda semana de dezembro. Para filmes como Echoes of You e que são lançados durante as festas de fim de ano, uma exibição especial é realizada antes do lançamento para a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o grupo responsável pela votação das indicações e dos vencedores. Eu também tive que comparecer a uma sessão especial com aquele grupo de velhos rabugentos, muitos dos quais pareciam estar à beira da morte. Mas assim é o show business. Sorri para eles com toda a minha família atrás de mim me dando apoio. Apertei muitas mãos, distribuí algumas fotos e autógrafos, ri de suas piadas, a maioria delas terríveis, e foi só isso. 2 semanas depois, meus 3 filmes haviam recebido um total de 13 indicações. Eu sei, eu também fiquei chocado. Por Brick, Rian Johnson recebeu uma indicação individual para melhor roteiro, o que foi praticamente todo o reconhecimento que um pequeno filme independente como esse poderia almejar. As vantagens de ser invisível surpreendeu a todos com 5 indicações. Melhor filme drama, melhor roteiro para Stephen Chbosky, melhor ator drama para mim. Melhor ator coadjuvante para Jonathan Groff e melhor atriz coadjuvante para Emma Watson. Ninguém ficou mais surpreso do que eu ao ver as 2 últimas indicações. Eu sabia que a Warner estava lançando uma grande campanha para sua consideração para As Vantagens de Ser Invisível e Echoes of You, focando bastante na minha promoção, mas isso foi inesperado. Embora ninguém pudesse questionar a excelência de Jonathan Groff no filme, este era seu primeiro trabalho. Para um novato ser indicado era algo inédito. Teria sido duplamente difícil se fosse de conhecimento público que ele é gay. Digam o que quiserem sobre essas premiações, uma coisa é inegável, elas são extremamente homofóbicas. Emma Watson, por outro lado, recebeu críticas mistas por seu papel. Ninguém a considerou ruim. Ela teve 2 cenas muito boas comigo, mas ninguém estava clamando por sua indicação a um prêmio. Podem existir muitos fatores em jogo, sendo o principal o fato de o filme, feito com um orçamento modesto, ter se tornado um sucesso de bilheteria. Às vezes, filmes de sucesso são indicados mesmo que não sejam os melhores, contanto que sejam bons o suficiente. Além disso, havia o fato de se tratar do Globo de Ouro, eles erram o tempo todo. Era altamente improvável que todas essas indicações se repetissem no Oscar. Por último, mas não menos importante, Echoes of You deixou todos atônitos com 7 indicações antes mesmo de seu lançamento para o público em geral, empatando com Brokeback Mountain, como filme com o maior número de indicações da noite. As categorias em que foi indicado foram Melhor Filme, Musical ou Comédia, Melhor Diretor para Stephen Daldry, Melhor Ator, Musical ou Comédia para mim, Melhor Roteiro para Evan e para mim, Melhor Atriz, Musical ou Comédia para Emma Stone, Melhor Trilha Sonora Original, novamente para mim, e Melhor Canção Original por All of Me também para mim. Mais uma vez foi um choque. Os críticos apontaram que nosso roteiro não era particularmente original, mas apesar disso, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood nos indicou. O motivo? Os diálogos e as interações entre os personagens eram fortes. Além disso, eles fizeram as indicações antes da publicação das críticas, caso contrário, poderiam ter repensado a decisão. Da mesma forma, embora eu esperasse uma indicação para melhor canção original, não imaginava que seria para All of Me. Eu presumia que seria para Blinding Lights, Lovely, ou até mesmo Radioactive. Essas 3 eram minhas canções favoritas do filme. Infelizmente, o Globo de Ouro normalmente indica apenas uma canção por filme, o que significa que não recebemos indicações adicionais. Se não houvesse essas restrições, é bem possível que todas as 5 indicações tivessem sido minhas. Não estou me gabando, os criadores originais dessas canções fizeram um trabalho fenomenal. Por outro lado, não se pode exigir os mais altos padrões do Globo de Ouro quando se trata de precisão na atribuição de prêmios. Ao todo, das 13 indicações que recebemos, 7 foram diretamente atribuídas a mim, 2 como produtor, 2 como ator, 2 como músico e 1 como roteirista. Estabeleci um recorde na história do Globo de Ouro por ser a pessoa com o maior número de indicações em uma única noite. A segunda pessoa mais indicada recebeu apenas 3 indicações. Isso elevou meu total de indicações ao Globo de Ouro até o momento para 12, incluindo 2 vitórias, uma por Sex Education e outra por Billy Elliot. Vamos ver como será esta temporada de premiações. Só espero que não traga nada de ruim, como aconteceu durante minha última grande indicação ao Oscar por Billy Elliot, véspera de Ano Novo, 2006, Los Angeles, K. Brad Grey cumprimentou o próximo convidado que queria conhecê-lo, ou mais precisamente bajulá-lo, agora que ele era o chefão da Paramount Pictures. Ele havia aprendido rapidamente como as pessoas em Hollywood podiam mudar de opinião num piscar de olhos. Muitos que o detestavam até então, de repente, o elogiavam como se nada tivesse acontecido entre eles. Pelo menos, ele podia se consolar sabendo que ainda tinha alguns amigos próximos. Pitt. Brad Grey cumprimentou seu sócio e amigo de longa data, Brad Pitt, com um aperto de mãos. A empresa havia passado por momentos difíceis após o divórcio de Pitt e Jennifer Aniston, mas esperava-se que as coisas se acalmassem em alguns anos. Grey respondeu Pitt, dando um passo para o lado para que sua nova namorada, Angelina Jolie, também pudesse cumprimentar Grey. Que bom te ver de novo, Brad, disse Angelina com um sorriso depois de lhe dar um breve abraço.
Espero que você tenha tido um bom ano. Um dos melhores, disse Brad Grey, sorrindo. Olha só para mim, agora estou dirigindo um grande estúdio. Angelina deu uma risadinha, prestes a responder, quando uma grande comoção perto da entrada a interrompeu. Ela, junto com os dois Brads, se virou para as portas do salão de festas, onde alguém acabará de chegar. Era ninguém menos que a sensação adolescente, o garoto que sozinho havia revolucionado Hollywood em apenas um ano, com sua namorada deslumbrante a tiracolo. As pessoas podem pensar que Troy Armitage revolucionou a indústria com O Sexto Sentido, ou Harry Potter. Mas 2005 foi o ano em que as pessoas em Hollywood realmente começaram a levá-lo a sério. Inúmeros atores mirins surgiram e desapareceram antes dele. Atores mirins enfrentavam um desafio singular. O público muitas vezes tinha dificuldade em aceitá-los quando cresciam. Raramente atores mirins famosos conseguiam manter o sucesso na vida adulta. Geralmente aqueles que obtinham sucesso faziam uma pausa na indústria por alguns anos antes de retornar para reconstruir suas carreiras, como se fossem novatos que nunca tivessem atuado na vida. Mas Troy desafiou todas as expectativas. Ele continuou trabalhando sem parar e este ano, entregou não um, nem dois, mas 3 sucessos de bilheteria consecutivos. A parte mais notável, nenhum dos filmes fazia parte de uma franquia, nem tinha potencial para se tornar uma. Troy produziu os 3 filmes com seu próprio dinheiro, enviando uma mensagem silenciosa porém poderosa para Hollywood. Se não lhe dessem trabalho, ele o criaria para si mesmo. Os 3 filmes receberam críticas extremamente positivas e um total combinado de 13 indicações ao Globo de Ouro, dominando completamente a temporada de premiações. Se esse feito se repetisse no Oscar, poderia desencadear uma nova tendência entre os grandes atores. Demonstrar que produzir seus próprios filmes era mais lucrativo do que depender exclusivamente dos estúdios. Brad Grey, como todos os outros chefes de estúdio, ofereceu a Troy carta branca para fazer qualquer filme com a Paramount, completamente nos seus termos. No entanto, ele ainda aguardava uma resposta. A Warner Bros. Parecia ter o jovem astro em suas garras. Isso até Troy decidir faltar à festa de Ano Novo da Warner Bros. E aparecer na da Paramount. Foi algo sem precedentes. Alguns poderiam até chamar de motim da parte de Troy. Ou talvez ele fosse apenas um garoto alheio às nuances de tal atitude. Oi! A voz jovial de Troy interrompeu os pensamentos de Brad enquanto o jovem ator caminhava em direção ao grupo. Espero que não se importem que eu me intrometa assim, Brad, disse ele com um sorriso, acenando para Grey e Pete antes de se virar para a mulher entre eles. Eu simplesmente precisava conhecer esse anjo aqui. Angelina Jolie riu melodiosamente com o elogio. Você me lisonjeia, Troy. Ela deu um passo à frente e o abraçou calorosamente. Nossa, você cresceu muito desde a última vez que nos vimos. Por acaso você ainda quer se casar comigo? Claro que sim, respondeu Troy com um sorriso maroto. Em minha defesa, você pode me culpar? Ele se virou para Brad Grey em busca de confirmação. Claro que não, concordou Grey imediatamente. Garotas como a Angie são uma em 1 milhão, provavelmente até em 1 bilhão. Para não ficar de fora, Brad Pitt passou o braço em volta da cintura de Angelina. Infelizmente para vocês dois, essa mulher única já tem dono. Não se preocupe, Sr. Pitt. Eu também estou, disse Troy, acenando com a cabeça na direção de sua namorada, Rihanna, que estava do outro lado da sala, conversando com um senhor mais velho, com uma taça de vinho na mão. Troy voltou-se para o trio e mudou de assunto com desenvoltura. Sr. Grey, eu gostaria de conversar um pouco com o senhor em particular. Me procure quando tiver um momento. Agora posso falar, disse Grey, com um pouco mais de entusiasmo do que pretendia. Ele vinha tentando encontrar Troy há tanto tempo que perder essa oportunidade seria impensável. Muito bem, então, disse Troy com confiança. Mostre o caminho. Sem perder tempo, Brad acompanhou Troy até um canto mais tranquilo do corredor. Enquanto caminhavam, Brad não conseguia parar de observar o jovem, conhecendo-o pessoalmente pela primeira vez. Troy vestia um impecável terno preto xadrez com finas listras brancas. Sua camisa branca engomada delineava perfeitamente seu torso, embora ele tivesse dispensado a gravata. Os primeiros botões estavam desabotoados, revelando um vislumbre de suas clavículas e peitorais definidos. Sapatos brancos adicionavam um contraste moderno ao seu conjunto, completando o visual elegante, porém ligeiramente rebelde. Provavelmente um narcisista leve. Como a maioria das superestrelas, pensou Brad com ironia. Não esperava você esta noite, começou Brad, tentando quebrar o gelo. Pensei que você estaria na festa do Warner. Troy deu de ombros casualmente. Já faz tantos anos que vou às festas da Warner. Estava ficando um pouco entediado. Pensei em experimentar algo novo desta vez. Afinal, Harry Potter vai acabar daqui a alguns anos. Preciso conhecer mais gente em Hollywood, não é? Claro, Brad assentiu sabiamente antes de direcionar a conversa para o assunto em questão. Diga-me, Troy, como posso te ajudar? Não gosto de rodeios, Brad, disse Troy sem rodeios. Quero que você me venda os direitos de adaptação de um livro chamado Crepúsculo. Brad ponderou sobre o pedido em silêncio. Ele não se lembrou imediatamente de qual livro da saga Crepúsculo se tratava, mas depois de alguns instantes, a memória lhe veio à mente. Aquele romance adolescente sobre vampiros e lobisomens, né? Sim, Troy assentiu com a cabeça. Você quer fazer esse filme? Perguntou Brad, intrigado. Pode. É só dizer, e eu dou início ao projeto assim que as férias acabarem. Não quero ser o protagonista, esclareceu Troy.
Não acho que o papel combine comigo, mas queria produzi-lo com atores talentosos, porém menos conhecidos, para que pudéssemos fazê-lo com um orçamento limitado. Brad franziu a testa. Isso realmente complicava um pouco as perspectivas de filmagem. Outro filme sobrenatural semelhante, Cursed, havia sido lançado naquele ano pelos irmãos Weinstein e fora um grande fracasso. Foi por isso que o projeto foi engavetado. Eles tinham um pressentimento muito forte de que não daria em nada. Se Troy fosse o ator principal, Brad conseguiria viabilizar o projeto, mas com outra pessoa, seria muito mais difícil. Sinceramente, Brad teria vendido os direitos do filme para qualquer um, contanto que a Paramount conseguisse algum lucro. Se não iam fazer o filme, podiam muito bem vendê-lo para outra pessoa. Eles haviam comprado os direitos por $100 mil, o valor que costumavam cobrar por livros inéditos. Mas agora que o livro estava um pouco mais popular, poderia facilmente ser vendido por 5 vezes esse valor. O dinheiro não era o que importava para nenhum dos dois, eram os outros benefícios que Troy poderia trazer para Paramount. Certo, concordou Brad. Você pode ficar com ele por $500 mil. Troy sorriu. Mas tenho algumas condições, continuou Brad. Ao sinal de Troy para prosseguir, ele prosseguiu. Em primeiro lugar, você não lançará o filme na mesma semana de estreia de nenhum outro filme da Paramount. Feito, concordou Troy. Além disso, vocês nos darão a opção de distribuí-lo primeiro, antes de qualquer outra pessoa. Se não gostarmos do produto final, vocês poderão encaminhá-lo para outra pessoa. Troy ponderou por um momento antes de assentir. Teremos que discutir os termos mais tarde, mas para mim está tudo bem. Brad assentiu com a cabeça antes de apresentar sua última condição. Esta era a que tinha maior probabilidade de ser rejeitada. Assine um contrato para 3 filmes conosco. Antes que Troy pudesse objetar, Brad se apressou em explicar. Se você produzir um filme estrelado por você mesmo, nos dê o direito de distribuí-lo. Podemos também ampliar os termos para que se você estrelar um de nossos filmes, isso também conte. Eu já tenho um contrato de longo prazo com a Warner para Harry Potter, destacou Troy. Eles provavelmente farão 3 ou mais filmes nos próximos 4 ou 5 anos. E o nosso contrato dirá explicitamente que será secundário em relação a Harry Potter. Troy pareceu um tanto satisfeito com a promessa, mas não era novato na indústria e impôs algumas condições próprias. Se fizermos isso, quero que conste no meu contrato que você não pode me obrigar a fazer um filme contra a minha vontade, afirmou Troy claramente. E terei total controle criativo sobre o filme que fizer com você, seja ele uma produção sua ou minha. Feito, concordou Brad. Troy ficou em silêncio por alguns instantes. Brad não precisava ser um gênio para perceber que o jovem estava refletindo sobre o assunto. Após alguns instantes, Troy quebrou o silêncio. Alguma outra condição? Não. Então temos um acordo. Troy sorriu e estendeu a mão para Brad, que a apertou com entusiasmo. Capítulo 158. Janeiro de 2006, Londres, Reino Unido. Que bom que você veio quando veio, disse o homem de meia-idade sentado em frente a Alan com um pequeno sorriso. A parte mais difícil do tratamento desta doença é o diagnóstico. Como gosto de dizer, se o diagnóstico for feito cedo, metade da batalha já está ganha. Hoje declaro oficialmente que você está completamente livre do câncer. Alan soltou um suspiro de alívio que nem sabia que estava aprendendo. Tinha sido uma longa e árdua batalha, mas ele finalmente vencera a doença que nem sequer conhecera, não fosse por Troy. Tudo começou há alguns anos, quando ele e Troy estavam promovendo o 3º filme de Harry Potter. Flashback, novembro de 2003. Alan, disse Troy com voz séria. Você acredita em sonhos proféticos? Sonhos proféticos? Alan ergueu uma sobrancelha, claramente divertido. O último entrevistador do dia acabará de sair e era a hora de ir para casa, mas Troy não parecia pronto para ir embora, preferindo conversar sobre amenidades. Alan sabia que o garoto não perderia tempo com algo banal, então decidiu ceder ao seu pedido. Sim, Troy assentiu. Ontem tive um sonho muito vívido. Um sonho sobre o futuro. Alan deu uma risadinha. É muito comum, Troy. Normalmente quando queremos algo e pensamos nisso durante o dia, inconscientemente manifestamos isso através dos nossos sonhos à noite. Mas é exatamente isso. Troy endireitou a postura. Eu não quero que isso aconteça. Alan hesitou antes de perguntar. Qual era exatamente o seu sonho? Troy respirou fundo. Sonhei que você tinha câncer e que morreu por causa disso. Alan resistiu à vontade de rir alto. Ele já havia sonhado com pessoas morrendo antes. Isso não significava que esses sonhos se tornassem realidade. Mas, ao ver o rosto pálido de Troy, Alan entendeu que o garoto estava genuinamente assustado. Eu não tenho câncer, disse Alan firmemente. Pode ficar tranquilo, Troy, foi apenas um sonho. Não era um câncer qualquer, continuou Troy, como se não tivesse ouvido Alan. Você teve 2 cânceres, de próstata e de pâncreas. Eles nem sequer ocorreram simultaneamente. Inicialmente você teve câncer de próstata, mas melhorou. Anos depois, você desenvolveu câncer de pâncreas. Foi aí que você morreu. Isso fez Alan refletir. O sonho era estranhamente específico, abrangendo um período tão longo. Um detalhe o arrepiou. Seu pai havia morrido de câncer de próstata quando Alan ainda era criança. Não era totalmente impossível que ele herdasse o mesmo destino. Meu pai biológico morreu de câncer de pâncreas, continuou Troy. Eu sei que a morte é inevitável para todos nós, mas não quero que nada disso aconteça com ninguém que eu ame. Então, por favor, me prometa que você fará o exame o mais rápido possível. Alan apenas assentiu em silêncio. O aviso de Troy lhe dera muito em que pensar.
Fim do flashback. Assim que a promoção do filme terminou, Alan fez os exames de detecção de câncer mais completos. Para seu completo espanto, o sonho profético de Troy havia se tornado parcialmente realidade. Ele não tinha câncer de pâncreas, mas tinha câncer de próstata em estágio inicial. Ele iniciou o tratamento o mais cedo possível, e após quase 2 anos, seus últimos exames deram resultados perfeitamente normais. Aquele dia com Troy havia transformado sua vida completamente. Ele até teve uma longa conversa com seu oncologista sobre maneiras de prevenir o câncer de pâncreas. Depois disso, Alan mudou drasticamente seu estilo de vida. Ele parou de beber, fumar e comer carne vermelha ou processada, e começou a se exercitar o máximo possível entre os compromissos de trabalho. Hoje ele estava mais saudável e em melhor forma do que há 5 anos. E todo o mérito era de um jovem, Troy Armitage. O mesmo rapaz que estava ocupado coordenando simultaneamente a campanha para o Oscar de 3 filmes. Esperei pacientemente nos bastidores até ouvir minha deixa alta e clara. Muito bem, senhoras e senhores, disse um ruivo com voz jovial, mas com uma expressão fingidamente séria que o deixava com uma aparência engraçada. Nosso próximo convidado conquistou mais antes de completar 18 anos do que eu em toda a minha carreira. Ele estrelou 3 filmes de grande sucesso no ano passado, incluindo o mais recente, Echoes of You. Ele já é mais famoso do que os Beatles eram na idade dele. Por favor, recebam Troy Armitage. Entrei e fui recebido pela reação mais animada da plateia. Os aplausos eram quase ensurdecedores, e algumas garotas estavam de pé como se isso lhes desse uma visão melhor. Dei uma risadinha ao ver o comportamento delas antes de acenar. Ver uma reação tão entusiasmada sempre me dava uma sensação boa. Momentos depois, fui até o apresentador, que era ainda mais alto do que eu. Conan O'Brien era um ruivo altíssimo, um verdadeiro filho da puta. Depois do aperto de mãos de praxe e de um breve abraço, ele me acompanhou até meu assento, momento em que a plateia já havia se acalmado um pouco. Uau! Exclamei, admirado. Que público incrível! Com certeza, disse Conan com um sorriso. Acho que nunca tivemos tantas garotas jovens aqui na plateia. Faz sentido. Por que elas veriam me ver se você não está aqui? Uma parte da plateia, aparentemente composta apenas por garotas, começou a aplaudir ruidosamente. Acenei para elas novamente. Foi bom ver tanto carinho do meu público. Então Conan inclinou-se para a frente animado. Ouvi dizer que você teve um ano bem fraco. Quase nenhum filme, nenhuma música, só ficou sentado por aí, imagino. Eu ri da piada dele antes de responder com uma minha. É claro que eu ainda não tinha lançado nenhum filme em 2006. Conan fez uma careta exageradamente furiosa. É claro que você não lançou nenhum filme em 2006. Já é janeiro. A plateia e eu caímos na gargalhada com sua interpretação dramática. Vamos falar de coisas simples, disse Conan. Você completou 17 anos recentemente. Deu uma festa? Assim respondi animada. Comemorei o ano novo em Los Angeles e voltei para Londres no mesmo dia para continuar a promoção de Echoes of You. Meu aniversário foi dia 2 e eu suspeitava que minha família me faria uma surpresa, mas a festa que eles organizaram não foi nada do que eu esperava. Todos os meus amigos estavam lá. Curtimos a noite toda. Ganhei um dos melhores presentes do meu pai, um carro novo. No dia seguinte, já estava em um avião novamente para terminar esta turnê de divulgação. Conan balançou a cabeça em fingida exasperação. Como você consegue fazer tudo isso? Estou na casa dos 40 e só de ouvir falar da sua agenda já me dá ansiedade alheia. Dei de ombros. Você se acostuma. Conan olhou para o seu cartão com as perguntas para a próxima questão. Então, o seu filme mais recente, Echoes of You, é um grande sucesso. Quebrou todos os recordes para qualquer filme musical com atores reais já feito. Como você se sente em relação a isso? Você esperava que fosse um sucesso tão grande? Sinceramente? Sim, respondi sem rodeios com uma expressão impassível. Conan e a plateia gargalharam com a minha confissão. Eu ri junto, porque Conan era engraçado demais para não rir também. Depois de me recompor, esclareci, brincadeiras à parte, eu não tinha ideia de que o filme faria tanto sucesso. Na verdade, dos 3 filmes que lancei este ano, Echoes of You era o que eu menos confiava. As vantagens de ser invisível tinham um público fiel, então sabíamos que pelo menos recuperaria os custos. Brick foi feito com um orçamento apertado, então também não era uma grande preocupação. Mas Echoes era uma incógnita. Eu não fazia ideia se as pessoas me aceitariam como cantor. Acho que nunca falei tanto em um talk show antes. O Conan foi um cara legal que realmente deixou seus convidados falarem, em vez de monopolizar toda a atenção. E aí explodiu. Conan continuou a conversa quando eu parei. E merecidamente. Você está ótimo no filme. Eu já comprei seu álbum. Meus filhos te adoram. O caçula nem completou um ano ainda, e sempre que ele está irritado, eu só toco sua música, All of Me, e ele dorme na hora. Abri um largo sorriso ao ouvir a história. Você acabou de dizer que minha música é um tédio? A plateia caiu na gargalhada com a piada, enquanto Conan balançava a cabeça divertido. Não era isso que eu queria dizer, enfatizou. Se eu fosse um produto, esse poderia ter sido meu slogan, continuei. Troy Armitage, fazendo crianças dormirem desde 1989. Não, interrompeu Conan, deveria ser Troy Armitage, líder supremo do exército troiano. Aliás, esse troiano, era uma referência a alguma outra marca que você possui secretamente ou algo assim? Soltei um gemido audível, fazendo a plateia rir e aplaudir meu constrangimento. Eu tenho um vídeo. Vamos ver exatamente o que você disse.
Conan exibiu um vídeo na tela, um trecho daquele que eu postei no YouTube criticando South Park e chamando meus fãs de Exército de Troia. Não foi minha culpa, menti com convicção quando o vídeo terminou. Sério, eu usei Exército de Troia como uma piada. Não era para ficar tão popular quanto ficou. Conan sorriu. Não lhe ocorreu que as pessoas pensariam em preservativos quando ouvissem a palavra Trojan? Só depois que meu assessor de imprensa me ligou, não, eu disse enfaticamente. A plateia caiu na gargalhada, igualzinha a do Conan. O pior é que quando eu estava gravando aquele vídeo, meu irmão estava lá. Ele ouviu tudo. Aliás, ele até editou o vídeo. Ele tinha ligado os pontos, mas não me disse uma vez sequer porque eu não deveria dizer aquilo. E agora? Eu sou o líder supremo do Exército de Troia, eu disse num tom de falsa arrogância. Conan riu novamente antes de perguntar. Você gostaria que seus fãs abandonassem o título? Não, dei de ombros. Está tudo bem. Gosto de ser o líder de um exército que não causa violência. Concordo plenamente, disse Conan antes de mudar de assunto suavemente. Sua atuação no grande sucesso, as vantagens de ser invisível e também recebeu aclamação unânime da crítica. Estou impressionado com a sua capacidade de fazer tudo isso. Num instante você é esse bruxo britânico super confiante e no seguinte, você é esse adolescente tímido e reservado. Se eu não tivesse visto seus filmes de Harry Potter, eu nem saberia que você era britânico. Você estava tão bom assim. Obrigado, respondi com um aceno de cabeça em gratidão. Passei semanas aperfeiçoando meu sotaque americano antes de começarmos a filmar. Charlie foi, emocionalmente, o personagem mais difícil que já interpretei. Ele tem tantas nuances, e a complexidade de sua personalidade, que só é revelada no final, tornou tudo bastante desafiador, mas adorei cada momento. Você está pronto para o Globo de Ouro de amanhã? Perguntou Conan. Seus 3 filmes receberam um total de 13 indicações este ano, 7 das quais são indicações diretas para você, estabelecendo um recorde histórico de maior número de indicações ao Globo de Ouro em um único ano para qualquer pessoa. Não fazemos filmes para ganhar prêmios. Pelo menos, eu não faço, sorri, mas estou feliz por ter sido indicado. Embora eu não ache que vá ganhar alguma coisa, já que tantas outras pessoas talentosas também estão indicadas nas mesmas categorias? Discordo, interrompeu Conan, de forma atípica. Que tal uma aposta? Tenho 100% de certeza de que você sairá daqui com pelo menos um Globo de Ouro amanhã. E se eu não fizer? Ergui uma sobrancelha, inquisitiva. Se você não ganhar, eu raspo a cabeça, disse Conan com confiança. Mas se você ganhar, vai me dar uma menção memorável no palco durante o seu discurso de agradecimento. A multidão irrompeu em vivas e aplausos diante de sua ousada proposta. Tem certeza disso? Perguntei a Conan. Porque eu vou garantir que você fique careca como Voldemort se perder. Sou eu, disse ele firmemente. Dei de ombros antes de estender a mão. Então está combinado. Ele a apertou com a mesma firmeza. Tenho certeza absoluta de que não vou ganhar nada amanhã. Nenhum dos meus filmes é o típico filme artístico que os votantes de premiações parecem preferir. Vai ser hilário ver um Conan O'Brien careca daqui a 2 dias. Echoes of You estreou mundialmente em 21 de dezembro de 2005, em 3.858 cinemas na América do Norte. A Warner Bros., tendo aprendido com seus erros anteriores com Brick e as vantagens de ser invisível, garantiu o lançamento mais amplo possível para Echoes of You. Esse lançamento foi comparável ao de um filme de Harry Potter? Paralelamente ao lançamento robusto na América do Norte, uma enorme campanha publicitária internacional foi orquestrada. Troy Armitage, Emma Stone e Rihanna foram os principais rostos da campanha. A inclusão dos 2 primeiros foi natural, dados seus papéis principais, enquanto o envolvimento de Rihanna decorreu de seu relacionamento de grande repercussão com Troy. A mídia e o público adoraram o romance entre os 2 adolescentes, e a Warner Bros. Capitalizou em cima da atenção generalizada. Fotos e vídeos do casal, de mãos dadas, abraçados ou simplesmente juntos, dominaram os tabloides e as redes sociais. Para aproveitar ainda mais o burburinho, a equipe de marketing incluiu Rihanna no material promocional. Um pôster icônico mostrava Troy e Emily frente a frente, de olhos fechados e testas encostadas. Entre eles, no espaço negativo, Rihanna podia ser vista espiando à distância. Essa estratégia criativa gerou imenso interesse público pelo filme. Aliada a críticas extremamente positivas, o filme foi posicionado como um evento imperdível. Echoes of You é um filme único que toma todas as decisões certas dentro de seu escopo limitado. Elenco perfeito, música perfeita, direção perfeita e história perfeita. Se isso não bastasse, a química entre Troy Armitage e Emma Stone é incrível. Ao vê-los juntos em cena, você ficaria surpreso ao saber que ela não é sua namorada na vida real. Classificação: 4/4. Roger Ebert e Chicago Sun-Times. Outros críticos ecoaram esse sentimento, com avaliações extremamente positivas. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou uma avaliação positiva de 88%, com uma pontuação média de 7,9. O Metacritic concedeu-lhe a impressionante nota de 82 de 100. O Cinema Score, conhecido por sua avaliação baseada na opinião do público, deu ao filme uma rara classificação a mais. Esta foi a 6ª classificação a mais de Troy no Cinema Score, depois dos 4 filmes de Harry Potter e de As Vantagens de Ser Invisível, consolidando seu recorde como o ator com o maior número de filmes com classificação a mais na história do Cinema Score. A combinação desses fatores criou uma expectativa extraordinária em torno do filme.
Em uma linha temporal alternativa, Echoes of You, se lançado na mesma época, poderia ter enfrentado forte concorrência dos recentes sucessos de bilheteria King Kong e As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. No entanto, o efeito borboleta causado pela presença de Troy alterou os cronogramas de lançamento. Harry Potter e o Cálice de Fogo foi lançado um ano antes, deixando uma data privilegiada para As Crônicas de Nárnia. Da mesma forma, King Kong teve seu lançamento antecipado. Isso deixou o dia 21 de dezembro relativamente livre de grandes lançamentos. Os únicos outros filmes lançados naquela semana foram O 12 é de Mais 2 e As Loucuras de Dick e Jane, ambas comédias que receberam críticas mornas a péssimas. Monique de Steven Spielberg e Memórias de uma Geisha de Rob Marshall também estrearam naquela semana, mas com lançamentos limitados, tendo suas estreias em circuito nacional adiadas para evitar conflito com Echoes of You. Analistas do setor previram inicialmente uma arrecadação substancial de $50 a 55 milhões no fim de semana de estreia de Echoes of You. No entanto, quando o filme chegou aos cinemas, superou todas as expectativas e surpreendeu a indústria. Capítulo 159. Echoes of You superou todas as expectativas, arrecadando impressionantes $21 milhões em seu dia de estreia, incluindo as pré-estreias pagas de quinta-feira à noite. Essa arrecadação cresceu ligeiramente para $23 milhões no sábado, antes de se estabilizar em $19 milhões no domingo, elevando o total do fim de semana para impressionantes $63 milhões. O desempenho de 3 dias foi suficiente para recuperar os custos de produção do filme, excluindo despesas de marketing e distribuição. A Warner Bros. Investiu $50 milhões em promoção global, elevando o orçamento combinado de produção e marketing para $75 milhões. O orçamento ultrapassou significativamente os $30 milhões inicialmente prometidos devido a uma estratégia de marketing singular sugerida por Troy Armitage, uma estratégia implementada em todos os países onde o filme foi lançado. Bob estava cansado do trabalho. Depois do dia exaustivo que tivera, tudo o que queria era ir para casa e relaxar. As pessoas podiam ser uns verdadeiros idiotas às vezes, especialmente os clientes ricos que acham que são donos de você só porque estão te pagando uma fortuna. Ele afastou esse pensamento e continuou saindo do shopping, o mesmo onde ficava a loja do seu cliente. Ei, Bob! Uma voz feminina o chamou do outro lado do pátio, fazendo-o parar abruptamente. Ele se virou surpreso ao ver alguém com quem não esperava se deparar novamente. Amy? Perguntou ele com genuíno espanto na voz. Ver sua ex-namorada dos tempos da faculdade o fez sorrir. Atravessou o pátio rapidamente, chegando até ela e lhe dando um leve abraço. Ela estava exatamente como ele se lembrava, embora houvesse uma grande diferença. Não que ele se importasse, eles haviam se separado amigavelmente, então não havia ressentimentos entre eles. O que você está fazendo aqui? Perguntou Bob, com a animação evidente enquanto se afastava do abraço. Bem, estou comprando coisas para este pequeno aqui, disse ela, gesticulando para sua barriga de grávida bem evidente. Uau! Disse Bob com evidente incredulidade. Parabéns! Obrigada, respondeu Amy com um sorriso. Nunca pensei que um dia te veria sossegar. Amy deu de ombros. Eu também não, mas Patrick é um homem tão atencioso. Por um instante, nenhum dos dois falou. Então Amy quebrou o silêncio. É engraçado que nenhum de nós tenha se tornado ator. Aliás, nossa única fama veio de um curta-metragem que ninguém nem lembra mais. Bob deu uma risadinha ao ouvir falar do curta-metragem Sex Education, que acabou virando um filme para a TV. Aqueles eram os bons tempos. Eu realmente achava que iríamos dominar Hollywood juntos. Afinal, é exatamente isso que o Troy está fazendo agora. Em vez disso, você virou contador e eu virei advogado. A Troy, disse Amy, balançando a cabeça com carinho. Ele era um menininho tão fofo naquela época, mas agora está enorme. Duvido que ele sequer se lembre de nós. Antes que pudessem continuar, uma música alta irrompeu repentinamente pelo shopping. Essa não é a música da canção We Found Love do álbum do Troy? Perguntou Amy retoricamente enquanto a batida contagiante da abertura ecoava pelo espaço. No átrio do shopping, uma garota começou a dançar com movimentos perfeitamente coreografados. Então, um homem se juntou a ela e eles dançaram juntos. Um homem e uma mulher mais velhos seguiram o exemplo, juntando-se a dupla com passos igualmente sincronizados. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas se juntaram ao grupo de dança improvisado, todas se movendo impecavelmente ao ritmo da música. Caramba! Exclamou Bob ao perceber. É um flash mob. Sempre quis ver um. Isso é demais. Amy balançou a cabeça diante da alegria infantil dele, mas se conteve em comentar enquanto continuavam assistindo à apresentação de dança ao vivo. Os artistas haviam criado um medley de músicas do filme, Echoes of You. We Found Love emendou perfeitamente em Sugar, que deslizou para Blinding Lights e What Makes You Beautiful, antes de culminar na música mais voltada para o público jovem do álbum, Bad Guy. A dança em si era um pouco genérica, mas inegavelmente divertida, mantendo os frequentadores do shopping completamente cativados. Quando Bad Guy terminou, o grupo assumiu uma pose dramática e cinematográfica, provocando aplausos estrondosos que ecoaram pelo átrio. Antes que a multidão pudesse se dispersar, 2 dançarinos da frente trouxeram uma grande faixa que dizia: "Gostaram da nossa dança? Vão assistir Echoes of You nos cinemas. É ainda melhor."
Bob deu uma risadinha, virando-se para Amy. Essa é uma ideia de marketing genial. É sim, concordou Amy. Eu não vi o filme, mas agora estou pensando que talvez devesse ir com o Patrick. Aquelas músicas eram incríveis. Eu vi, confessou Bob. O enredo é um pouco clichê, mas as músicas são incríveis. Vale cada centavo. Talvez eu até vá assistir de novo. Este não foi um incidente isolado. Em todas as grandes cidades do mundo onde o filme estava em cartaz em vários cinemas, manifestações repentinas surgiram em shoppings, estações de trem, aeroportos e em qualquer espaço aberto que permitisse. A maior manifestação repentina foi organizada na Times Square, em Nova York. Os flash mobs eram um fenômeno relativamente recente, o primeiro tendo sido organizado em Nova York em 2003, até então, ninguém havia pensado em usá-los como ferramenta de promoção para um filme musical. Para completar, alguns espectadores gravaram as apresentações com suas câmeras e as enviaram para o YouTube, que rapidamente se tornou a maior plataforma de streaming de vídeo do mundo desde o seu lançamento. Graças à propriedade da plataforma por Troy, esses vídeos foram impulsionados para o topo do algoritmo do YouTube. Essa medida aumentou significativamente a visibilidade do filme. Na primeira semana de lançamento, quase todo mundo parecia conhecer o pequeno filme chamado Echoes of You, que estava recebendo críticas excelentes sobre sua atuação, música e direção. O boca a boca também foi muito forte. As pessoas adoraram o filme, não apenas os adolescentes, mas todos que entraram na sala de cinema encontraram algo que lhes agradou, algo que compartilharam com amigos e familiares. Somado ao burburinho gerado pelas indicações ao Globo de Ouro, a arrecadação do filme na segunda semana teve uma queda mínima de apenas 5%, uma raridade para a maioria dos filmes, especialmente musicais. Em sua segunda semana, o filme arrecadou 59,5 milhões de dólares, seguido por 55 milhões de dólares na terceira semana, antes de cair para 23 milhões de dólares na quarta semana. A Warner Bros. Contribuiu para essa consistência lançando uma segunda versão do filme, uma versão karaokê, algumas semanas após o lançamento original. Essa versão apresentava as letras das músicas exibidas na tela como legendas, incentivando o público a assistir ao filme repetidas vezes. Ao final de sua exibição nos cinemas, Echoes of You arrecadou a impressionante quantia de 303 milhões de dólares somente na América do Norte. Em seu país de origem, o Reino Unido, o filme faturou 85 milhões de dólares, enquanto o Japão se tornou o segundo maior mercado, com 93 milhões de dólares. Outros mercados importantes incluíram Rússia, Coreia do Sul, México, Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil e Austrália, cada um contribuindo com mais de 10 milhões de dólares. No total, fora da América do Norte, Echoes of You arrecadou 429 milhões de dólares, elevando seu total mundial para impressionantes 732 milhões de dólares, 29 vezes seu orçamento original de 25 milhões de dólares. Entre os filmes lançados em 2005, ficou em terceiro lugar em bilheteria mundial, atrás de Star Wars, Episódio 3, A Vingança do Sith e As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tornando-se o musical com atores reais de maior bilheteria de todos os tempos e o segundo musical de maior bilheteria no geral, depois de O Rei Leão, em termos de rentabilidade após descontar a comissão dos cinemas. Os filmes normalmente recebem cerca de 50% da receita de bilheteria dos Estados Unidos e aproximadamente 40% dos mercados internacionais. Isso deixou os produtores com um lucro bruto de 323 milhões de dólares. Desse valor, a Warner Bros. Reteve 10% para distribuição, totalizando 73 milhões de dólares. Após deduzir 75 milhões de dólares em despesas de produção e marketing, o lucro líquido foi de 175 milhões de dólares. Stephen Daldry, o diretor, recebeu 2% dos lucros como parte do contrato, totalizando 3,5 milhões de dólares. Evan, o roteirista, recebeu 5%, o que lhe rendeu 8,75 milhões de dólares. Isso deixou Troy com a extraordinária quantia de 162,7 milhões de dólares, tornando-o o ator mais bem pago por um único filme, por uma margem considerável. E esse valor sequer inclui as receitas futuras dos direitos de transmissão televisiva e das vendas de vídeo doméstico. Saí da limusine confiante, vestindo um terno branco creme ricamente bordado e sapatos sociais da minha submarca em colaboração com a Crocs. Uma repórter estava ansiosa no meio do tapete vermelho, esperando para me entrevistar. Eu estava prestes a me aproximar dela quando notei um grupo de fãs ao lado, gritando meu nome como se suas vidas dependessem disso. Sorrindo, virei-me para elas. O barulho aumentou drasticamente à medida que me aproximava, quase como se alguém na multidão estivesse tendo um ataque cardíaco. Todos os olhares se voltaram para o grupo de garotas que praticamente gritavam conforme eu me aproximava. Uma garota de alguma forma pulou a barreira e parou na minha frente. Meu Deus! Não acredito que você está aqui! Exclamou ela animada. Ela era baixinha e praticamente pulava de tanta empolgação. Sou eu, respondi com um sorriso antes de dar um passo à frente para lhe dar um rápido abraço. Mas então, algo embaraçoso aconteceu. A garota ficou mole em meus braços. Alarmado, afastei-me dela delicadamente verificando se ela estava bem. Seus olhos estavam semicerrados enquanto ela murmurava. O quê? É óbvio que eu desmaiaria. Você é, tipo, o cara mais lindo que eu já toquei.
Eu ri baixinho, ajudando-a a se endireitar. Você é um pouco psicopata, sabia? Ela deu de ombros com indiferença. Na guerra e no amor, tudo é válido. E você é o amor da minha vida. Antes que ela pudesse se agarrar a mim novamente, a equipe de segurança do Globes interveio, impedindo-a gentilmente de se aproximar mais uma vez. Balançando a cabeça em sinal de divertimento, segui em frente para cumprimentar o resto dos fãs. Havia cerca de 30 a 40 pessoas, aproximadamente 70% meninas. Os minutos seguintes passaram num turbilhão de apertos de mão e autógrafos em posteres, CDs e até discos de vinil. Era a primeira vez que eu autografava discos por razões óbvias e a sensação era surreal. Eu te amo, Troy. Casa comigo. Você e a Rihanna ficam tão lindos juntos. Adorei seu filme. Comentários como esses eram típicos dos fãs, e esta noite não foi exceção. Após alguns minutos, já havia interagido com fãs o suficiente para me afastar sem me sentir culpado. Voltando-me para a repórter que eu havia visto antes, notei que ela já estava entrevistando outras estrelas. No momento, ela conversava com ninguém menos que a deslumbrante Scarlett Johansson. Sem a menor vontade de dar outra entrevista depois de semanas de imprensa implacável, decidi evitar o frenesi da mídia no tapete vermelho. Simplesmente caminhei atrás de Scarlett, acenei educadamente para os repórteres que chamavam meu nome e entrei no local do evento. Assim que entrei no hotel, avistei minha família, que já havia chegado. Como papai, Eva e eu fomos todos indicados, mamãe decidiu se juntar a nós para a cerimônia. Foi uma experiência tão angustiante, disse Eva assim que me viu. Não sei como você consegue fazer isso no tapete vermelho o tempo todo. Senti como se todos os olhares do mundo estivessem voltados para mim. Ele estava impecável num terno preto de grife. Ambos tínhamos ido ao mesmo alfaiate de luxo em Londres para mandar fazer nossos ternos sob medida para a ocasião. Desta vez, optei por não usar uma marca e escolhi um dos melhores alfaiates sob medida de Londres, cujo trabalho falava por si só. Você se acostuma, eu disse, dando de ombros. Não tem jeito. Ou você pode fazer como Woody Allen e simplesmente não aparecer. Embora eu tenha brincado sobre isso, a realidade é que os cineastas de hoje não podiam se dar ao luxo de serem tão reclusos quanto Woody Allen ou, pior, Terrence Malick. Os diretores agora eram uma parte significativa da marca de um filme e estavam fortemente envolvidos em suas promoções. Stephen Daldry e Stephen Chbosky, por exemplo, participaram de inúmeros eventos promocionais para seus respectivos filmes durante os lançamentos e ao longo da temporada de premiações. Não se preocupe muito com isso, disse papai, tentando tranquilizá-lo. Como Troy disse, você se acostumará com o tempo. Agora, por que não entramos todos? Pode ir, respondi. Preciso usar o banheiro. Muito bem, disse o pai enquanto os três entravam no salão de baile. Dirigi-me ao banheiro, grato por aquele momento de solidão. Ser uma superestrela tinha seus desafios. Por exemplo, eu tinha me esquecido completamente de me arrumar antes de sair de casa. O trânsito para o local do evento estava horrível esta noite por causa do Globo de Ouro, e levamos quase uma hora para chegar. A maioria das grandes estrelas reserva um quarto de hotel nas proximidades para evitar esses atrasos, mas minha mãe insistiu que nos arrumaríamos em casa. Foi pura sorte termos chegado a tempo. O banheiro estava um pouco lotado, já que muitos participantes optaram por usar o banheiro antes da cerimônia para evitar interrupções mais tarde. Foi melhor do que o Oscar em um aspecto. Não havia figurantes nos assentos do Globo de Ouro, e mesmo que você se ausentasse por um instante, podia retornar a qualquer momento sem precisar esperar um intervalo comercial. Reconheci alguns rostos familiares, Paul Giamatti, Jeff Daniels e Hugh Laurie. Havia outros que eu não conhecia, mas felizmente ninguém me tratou como se eu fosse importante. Esses caras estavam acostumados a conviver com celebridades, o que eu apreciei. Fui até o único mictório livre e acenei com a cabeça para o homem à minha esquerda. E aí, Capitão Sparrow? Oi, Harry, respondeu Johnny Depp casualmente, como se me cumprimentar em um banheiro fosse a coisa mais normal do mundo. Terminamos nossos respectivos afazeres e fomos até as pias para lavar as mãos. A propósito, adorei seu filme, disse Johnny casualmente enquanto nos ensaboávamos. Aquele de As Vantagens de Ser Invisível. Se você for indicado ao Oscar, com certeza votarei em você. Eu ri baixinho. Obrigado. Mas não deveria guardar seu voto para si mesmo? Ele exibiu seu característico sorriso encantador. Nenhuma chance de eu ser indicado este ano. Honestamente, eu nem merecia essa indicação. O Globo de Ouro distribui indicações como se fossem doces quando você já é uma estrela grande o suficiente e tem o apoio do estúdio certo. Foi uma perspectiva interessante, e não totalmente errada. Pelo que eu tinha aprendido sobre o Globo de Ouro, eles eram muito mais generosos em indicar filmes populares do que o Oscar. De jeito nenhum meus 3 filmes conseguiriam o mesmo reconhecimento no Oscar. Ao sair do banheiro, dei de cara com o rosto familiar de Harry Potter e a Câmara Secreta, Troy. Kenneth Branagh me cumprimentou calorosamente, me puxando para um abraço. Quem? Eu sorri. É tão bom te ver. A última vez que o vi, eu ainda era uma criança pequena que precisava subir em um banquinho só para ficar na altura do Jamie durante as filmagens. Em seguida, Kenneth apertou a mão de Johnny. Kenneth, disse Johnny com um pequeno aceno de cabeça. Com licença, Troy, minha namorada está me esperando. Claro, respondi, e Johnny saiu. Eu gostaria de ter trazido a Rihanna comigo. Infelizmente, a fama repentina que ela conquistou com o filme fez com que sua carreira decolasse, com vários shows esgotados nos Estados Unidos. Atualmente, ela está em turnê com seu empresário.
Sabe, ainda estou um pouco chateado por você não ter me chamado para o quinto filme, brincou Ken, me trazendo de volta à realidade. Eu li o livro. Tinha uma cena comigo nele. Eu queria, disse sinceramente. Mas não dependia de mim. O livro já estava muito longo. Se você está chateada, fale com o papai. Talvez eles ainda possam refilmar para incluir você. O Steve também está aqui? Perguntou ele, intrigado. Claro, ele também está indicado, assim como o produtor de Echoes. Preciso falar com ele sobre outro projeto, murmurou meio para si mesmo. Esta pode ser a oportunidade perfeita. De qualquer forma, vamos garantir nossos lugares antes que seja tarde demais. Ele fez um gesto em direção ao corredor e deu um passo à frente, mas antes que eu pudesse segui-lo, alguém esbarrou em mim por trás. Anos de treinamento em artes marciais me permitiram manter o equilíbrio com elegância. Sinto muito, disse uma mulher em tom de desculpas. Eu não vi. Ela parou abruptamente ao ver seus olhos verdes encontrarem os meus. Era ninguém menos que Scarlett Johansson, a mesma pessoa que eu havia evitado lá fora junto com os repórteres. Capítulo 160. Scarlett pigarreou sem jeito e tentou de novo. Desculpe, Troy. Me empolguei um pouco e não vi onde estava indo. Estou bem, senhorita Johansson. A senhora está bem? Sorri para a futura viúva negra, que estava deslumbrante em um vestido vermelho. Seus cabelos loiros dourados caíam em cachos suaves até os ombros, complementando perfeitamente seus vibrantes olhos verdes, fazendo-o aparecer de outro mundo. Claro, um fator importante para sua aparência era o decote profundo e o busto maior do que o normal. Ela acenou com a cabeça para mim antes de seus olhos brilharem em compreensão. Não acredito que estamos nos encontrando nessas circunstâncias. Sou uma grande fã sua. Já vi todos os seus filmes, principalmente Echoes of You, e eu simplesmente amo demais a sua música. O que você está dizendo? Retruquei. Sou muito fã. Ghostwrote e Encontros e Desencontros estão entre os melhores filmes que já vi. Você foi injustiçado por não ter sido indicado ao Oscar, especialmente por Encontros e Desencontros. O sorriso de Scarlett se alargou ainda mais, se é que isso era possível. Que gentileza da sua parte. Antes que eu pudesse continuar a conversa, Kenneth Branagh interveio. Lamento interromper, mas acho que todos devemos nos sentar. A cerimônia está prestes a começar. Olhei para o meu Patek Philippe, um presente da minha mãe pelo meu aniversário de 17 anos, e como previsto, a cerimônia começaria em menos de 10 minutos. Eu também teria que encontrar meu lugar. Sim, vamos nos mudar, eu disse, me virando para Scarlett. Foi um prazer te conhecer, Scarlett. Adoraria conversar com você mais tarde. Com certeza, Scarlett exclamou radiante. Entramos nós três e vários funcionários nos guiaram até nossos respectivos lugares. Kenneth foi para a seção reservada para a TV, indicada por um filme para a televisão, enquanto Scarlett e eu nos dirigimos para a frente, para a área reservada para estrelas de cinema. A segregação pareceu um pouco arbitrária e discriminatória, mas a vida é assim. Foi estranho lembrar que em um momento eu estava sentado lá no fundo durante minha primeira aparição na TV em Sex Education. Após alguns instantes, sentei-me à mesma mesa que minha família. Por sorte, Scarlett também estava sentada à nossa mesa. Havia mais 3 pessoas, mas eu não as reconheci. Mesmo assim, cumprimentei todas com um aceno educado. Por que demorou tanto? Perguntou Evan, curioso. Acabei de encontrar Johnny Depp, Kenneth Branagh e Scarlett aqui, eu disse, apontando na direção dela. Scarlett sorriu e acenou para minha família enquanto eles se viravam para ela. Adorei seu vestido, disse minha mãe carinhosamente. Obrigada. Scarlett sorriu radiante com um elogio. Seguiram-se breves apresentações e logo todos estavam envolvidos em conversas. Minha atenção, porém, estava em outro lugar. Observei a sala, procurando pelos meus colegas indicados do meu filme. Algumas mesas adiante, avistei Emma Watson e Emma Stone. Depois de procurar um pouco mais, encontrei Jonathan Groff, Stephen Chbosky, Stephen Daldry e Rian Johnson. Isso completava todos os indicados do nosso lado naquela noite. Honestamente, porém, eu mal achava que algum de nós ganharia. Este ano foi particularmente recheado de filmes e séries indicados. Analisando a lista, ficou claro que o filme que ganhou o Oscar de melhor filme na linha do tempo original sequer foi indicado em qualquer categoria hoje. Estou falando de Crash? Um filme mediano na melhor das hipóteses que derrotou Brokeback Mountain, um filme que mais tarde seria considerado a melhor obra da carreira de Ang Lee. Paul Haggis, o diretor de O Crash, entrelaçou várias histórias, o que inicialmente deu ao filme um ar de complexidade. Mas em uma nova assistida pareceu vazio e manipulador. O motivo pelo qual Crash não foi indicado desta vez foi simples. Ele havia sido lançado um ano antes, em dezembro de 2004. Teve uma bilheteria mediana e não ganhou nenhum prêmio importante, provavelmente devido à falta de esforços promocionais. Em contraste, meus 3 filmes que mal haviam recebido qualquer reconhecimento na cronologia original, estavam causando impacto desta vez. A Warner Bros. E eu tínhamos destinado mais de 20 milhões de dólares para promover agressivamente os filmes junto aos votantes da academia. Houve entrevistas, exibições e, claro, festas lotadas de membros da academia.
Inicialmente o orçamento de promoção era modesto, mas depois que Echoes of You se tornou um grande sucesso e recebeu uma resposta fenomenal no Globo de Ouro, reformulamos nossa estratégia e dobramos o investimento. Até mesmo o cronograma de filmagens das minhas cenas em Harry Potter e o Enigma do Príncipe foi adiado para aproveitar ao máximo a temporada de premiações. Com exceção de Crash, a maioria dos filmes que eu me lembrava da linha do tempo original ainda estava presente. Brokeback Mountain era unanimemente reconhecido como favorito para ganhar os prêmios de melhor filme, drama, melhor diretor e melhor roteiro. Pessoalmente eu acreditava que as vantagens de ser invisível era um filme melhor, embora eu obviamente estivesse um pouco tendencioso. Siriana, Boa Noite e Boa Sorte, Johnny e June, A Lula e a Baleia, Match Point, Memórias de uma Geisha e Monique foram alguns dos outros fortes concorrentes. Eu os tinha visto e gostado de todos, em diferentes graus, e conseguia entender suas indicações. Alguns, como Memórias de uma Geisha e a Monique, foram sem dúvida premiados por seus diretores renomados e pela profundidade temática, mais do que pela qualidade dos filmes em si. Logo em seguida, a cerimônia começou e o primeiro prêmio a ser anunciado foi o de melhor ator coadjuvante. Como eu esperava, foi para George Clooney por Siriana. Momentos depois, o prêmio de melhor atriz coadjuvante foi para Raquel Weisz por O Jardineiro Fiel. Assim, de repente, Jonathan Groff e Emma Watson perderam suas chances de ganhar. Embora eu não esperasse nada diferente, uma pequena parte de mim ainda tinha esperança de que um milagre ou alguma reviravolta acontecesse a favor deles. Em seguida, foram entregues alguns prêmios de televisão, antes de surgir outra categoria de interesse, melhor roteiro. Olhei para Evan, que parecia visivelmente nervoso enquanto os indicados eram anunciados. Inclinando-me para frente, sussurrei para ele: não se preocupe, não vamos ganhar esta. Portanto, não precisaremos subir lá. Mas eu já tenho um discurso pronto, ele salientou. Mãe? Perguntei, lançando-lhe um olhar de relance, recebendo apenas um aceno de concordância. Ela também me fez escrever um quando foi minha primeira premiação. Assim que o envelope foi aberto, pude sentir a tensão emanando de Evan e dos meus pais, que seguravam nossas mãos de forma reconfortante. O Globo de Ouro vai para Brokeback Mountain. Evan ficou imediatamente desanimado e desapontado. Mas eu não podia me dar ao luxo de fazer o mesmo. Eu sabia que as câmeras estavam transmitindo cada movimento meu para dezenas de milhões de pessoas no mundo todo, e ao contrário de Evan, eu tinha uma imagem a zelar. Então, levantei-me e aplaudi com entusiasmo. Além disso, era inegável que o roteiro de Brokeback Mountain era excelente. 5 prêmios perdidos, 8 restantes em disputa. O prêmio de melhor diretor foi para Ang Lee por Brokeback Mountain, enquanto os prêmios de melhor atriz e melhor ator em comédia ou musical foram para Reese Witherspoon e Joaquin Phoenix por Walk the Line. Faltam 5 prêmios para perder. Em seguida, Julian M. Semaan e Rosário Dawson entraram no palco com um envelope nas mãos. Aqui estão os indicados para melhor trilha sonora original, anunciou Rosário, antes de uma voz pré-gravada assumir o pronunciamento. John Williams, Memórias de uma Geisha. Alexandre Desplat, Síria. Troy Armitage, Echoes of You. James Newton Howard, King Kong. Gustavo Santaolalla, O Segredo de Brokeback Mountain. E o Globo de Ouro vai para... M. Semaan abriu o envelope, deu uma olhada rápida dentro e anunciou. Troy Armitage por Echoes of You. Fiquei paralisado por alguns instantes, genuinamente atônito. Isso não era para acontecer. Eu mesmo compus aquela partitura, dedicando todo o meu amor e carinho a ela, mas jamais imaginei que ela realmente ganharia algum prêmio. Minha mãe me despertou do meu devaneio com um abraço apertado. Imediatamente voltei à realidade. Com um largo sorriso, retribuí o abraço antes de me virar para Evan e meu pai, dando a ambos abraços breves, porém sinceros. Entretanto, a plateia aplaudia fervorosamente e alguns até se levantaram. Este é o terceiro Globo de Ouro de Troy Armitage. Suas 2 primeiras vitórias foram na categoria de atuação. Ele é o compositor mais jovem a ganhar o prêmio de melhor trilha sonora original. Emily estava de pé, aplaudindo ruidosamente com um largo sorriso no rosto. Fiz um pequeno desvio e a abracei também para mostrar o quanto seu apoio significava para mim. Ela pode ter rejeitado minhas investidas românticas, mas isso não abalou nossa amizade em nada. Também não havia como negar que ela era uma amiga incrível e continuava sendo minha fã mais leal. Logo em seguida, eu estava no palco. Apertei as mãos dos 2 apresentadores antes de finalmente segurar meu terceiro troféu do Globo de Ouro em minhas mãos. Eu não esperava por isso de jeito nenhum, comecei meu discurso improvisado. Fiel à minha crença, eu não havia preparado nada para este prêmio, não senti necessidade. Acho que ainda estou em negação de que um garoto como eu possa vencer lendas como meus colegas indicados, alguns dos quais compõem música desde antes mesmo de eu nascer. Devo este prêmio a todos vocês por me inspirarem com suas melodias. Fazendo uma breve pausa, sorri e continuei. Gostaria também de agradecer ao meu irmão de coração, Evan Spader, por escrever esta história. Sem ele eu não teria tido a ideia de compor esta trilha sonora. Aos meus pais, Steve e Kate, por me apoiarem em cada passo do caminho. A Stephen Daldry por fazer um filme tão incrível. As minhas colegas de elenco, Emily e Rihanna, vocês tornaram as filmagens muito divertidas. E ao meu assistente Tobias por administrar minha vida com tanta eficiência. Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios enquanto eu acrescentava. Eu sei que estou me desviando da parte musical, mas sei que não vou ganhar o prêmio de atuação.
Então me deem este. A plateia deu uma risadinha em resposta. Por último, mas não menos importante, agradeço à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por isso. Levantei o prêmio levemente antes de me afastar do microfone. Uma mulher que estava atrás dos apresentadores fez um gesto para que eu me movesse para a direita. Assim que me afastei, me vi diante de repórteres, ainda segurando o prêmio. Troy. Alguém gritou, e eu me virei na direção da voz. Era uma mulher de 20 e poucos anos. Parabéns pela vitória, disse ela, sorrindo. Obrigada, respondi cordialmente. Notei que você não mencionou Conan O'Brien em seu discurso, como havia prometido a ele em seu programa. Eu tinha me esquecido completamente disso. Mas antes que eu pudesse responder, um membro da equipe de palco correu até mim e sussurrou algo no meu ouvido. Troy, me desculpe. Houve um engano. Você não deveria estar aqui agora. Você também está indicado para a melhor canção, e essa categoria já está em votação. Ele discretamente apontou para uma tela de TV que mostrava Mariah Carey no palco com um envelope na mão. A tela, posicionada no átrio para os repórteres, exibia a transmissão ao vivo para que eles pudessem se preparar para as entrevistas em tempo real. Ao perceberem o que estava acontecendo, todos os repórteres também se voltaram para a tela. E o Globo de Ouro vai para... Mariah sorriu ao ler o nome. All of Me do álbum, Echoes of You. Troy Armitage, volte ao palco. Acho que terei que voltar. Os repórteres ao meu redor começaram a aplaudir, claramente divertidos com a situação. Obrigado, eu disse ao microfone. Já volto. Voltei correndo para o palco, onde Mariah Carey esperava pacientemente. Quando cheguei perto dela, dei-lhe um grande abraço. Eu era fã dela desde sempre, sua voz era simplesmente maravilhosa demais para não admirar. Parabéns, ela sussurrou carinhosamente no meu ouvido. Você merece. Você foi incrível. Obrigado, eu disse com sincera gratidão antes de aceitar meu segundo troféu da noite. Mariah me deu um sorriso encorajador enquanto me conduzia gentilmente até o microfone, depois deu um passo para trás para me ceder o palco. Não poderia ter recebido este prêmio de pessoa melhor, comecei, sorrindo para ela antes de me virar para a plateia. Obrigada a Doug Sanders, que me ajudou a produzir todas as minhas músicas. E então fiquei sem palavras. Procurei por palavras pelas coisas certas a dizer, por mais pessoas a quem agradecer. Mas não me veio nada à mente. Eu já havia mencionado todos que queria no meu primeiro discurso. Não agradeci a Warner Bros., mas essa omissão foi intencional. Sem mais nada me ocorrendo, lembrei-me das palavras do repórter de alguns minutos atrás. Conan O'Brien é o melhor apresentador de talk show da América, anunciei, pegando a plateia de surpresa. Suspiros e murmúrios percorreram a sala enquanto eu deixava o momento se prolongar. Por favor, assistam ao programa dele. Ele é incrível e hilário, continuei com toda a sinceridade. Então, usando cada grama das minhas habilidades de atuação, baixei a voz para um tom fingidamente trêmulo, como se estivesse confessando algo terrível. Não estou dizendo isso por coerção alguma. Conan não sequestrou meu cachorro e não o está mantendo como refém. Juro, são apenas boatos que não foram espalhados por mim. A plateia caiu na gargalhada com o absurdo da piada, e eu quase conseguia ouvir o Conan rindo em seu estúdio, ou onde quer que ele estivesse assistindo. Ele pode até ter recebido a menção que queria, mas certamente não da maneira que esperava. Obrigado, disse mais uma vez com voz alegre, erguendo meus 2 troféus antes de me afastar do microfone. Os momentos seguintes passaram num instante, e me vi novamente diante dos repórteres. Antes que pudessem me bombardear com perguntas, inclinei-me para o microfone e disse, espero que isso tenha esclarecido a confusão sobre Conan. Os repórteres riram de forma amigável antes de passarem para a próxima pergunta. Por que a Rihanna não está aqui com vocês esta noite? Perguntou um homem num tom quase conspiratório. Revirei os olhos por dentro, já me preparando para a tediosa rodada de perguntas que inevitavelmente acompanha as premiações. Por fora, mantive meu sorriso educado e respondi no piloto automático. Enquanto falava, meus pensamentos divagavam. Eu estava enganado. Ganhei alguma coisa esta noite. Isso significava que tínhamos chance de ganhar mais? 3 prêmios importantes ainda estavam em disputa. Melhor filme em 2 categorias e melhor ator em drama. O Globo de Ouro já havia provado que não hesitava em premiar a mesma pessoa várias vezes na mesma noite. Agora tudo podia acontecer. Capítulo 161. Janeiro de 2006, Los Angeles, Estados Unidos. Já fazia tanto tempo que eu não ganhava um prêmio importante que quase tinha me esquecido da sensação de ganhar algo substancial. Meu último prêmio digno de nota foi um Tony, e isso foi há quase 4 anos. Não consigo descrever a sensação em palavras, mas me senti no topo do mundo. Embora o Globo de Ouro não garanta uma vitória no Oscar, certamente significa que me tornei um sério candidato ao prêmio. Troy à terra, gritou minha mãe. Vamos, filho, preste atenção. O intervalo comercial acabou. Estamos quase no fim. Desculpe, sorri marotamente para ela antes de voltar a olhar para o palco, onde Hilary Swank acabará de subir ao palco com um lindo vestido preto. Aqui estão os indicados a melhor ator em filme dramático, anunciou ela antes de ler a lista de nomes em voz alta. Philip Seymour Hoffman, Capote como Truman Capote. Russell Crowe, Cinderella Man como James J. Braddock, Terrence Howard, Russell e Flo como DJ. Heath Ledger, Brokeback Mountain, como Inês Del Mar. Troy Armitage, As Vantagens de Ser Invisível, como Charlie Kelmekis. Eu não tinha a mínima ideia de quem ganharia. Devo ter perdido a cerimônia original.
Talvez eu me lembrasse da derrota de Brokeback Mountain no Oscar por causa da polêmica que causou, mas, tirando isso, eu não fazia ideia de quem levaria o prêmio. Eu realmente acreditava que deveria ser o Heath Ledger. Ele era bom demais. Philip Seymour Hoffman também não me importaria de ser uma segunda opção. Contanto que não seja aquele idiota do Russell Crowe, qualquer pessoa da lista me agrada. E o Globo de Ouro vai para... Hilary Swank olhou para o envelope para criar suspense antes de olhar para cima e ler Philip Seymour Hoffman por Capote. Eu me levantei junto com o resto da plateia quando um dos grandes atores de sua geração ganhou um prêmio. Esse é o maior problema de ser um ator mais jovem que já conquistou reconhecimento pelo seu trabalho. A menos que sua atuação seja excepcional, raramente te dão um prêmio em vez de alguém mais velho que talvez não tenha recebido muito reconhecimento no início da carreira. Agora restavam apenas 2 prêmios, melhor filme de drama e melhor filme de comédia musical. Renée Zellweger subiu ao palco e disse: "Vocês todos viram os indicados a melhor filme de comédia ou musical durante a noite. Aqui estão os indicados mais uma vez. Walk the Line, e a apresentação da senhora Henderson, Orgulho e Preconceito, Ecos de Você, e a Lula e a Baleia." O clima estava tenso em volta da mesa. Era o momento. Era o último prêmio que tínhamos alguma esperança de ganhar. Não havia a menor chance de ganharmos o outro prêmio quando Brokeback Mountain estava na disputa. Cruzei os dedos debaixo da mesa na esperança de um milagre. Eu sabia que Johnny e June era um filme mais forte, com os 2 atores principais tendo ganhado um Globo de Ouro, enquanto nem eu nem Emily tínhamos ganhado. Só isso já aumentava as chances deles. Renée Zellweger abriu o envelope. E o Globo de Ouro vai para Echoes of U. Sim. Gritamos todos à mesa em uníssono enquanto papai e mamãe, Evan e eu nos levantávamos e nos abraçávamos em família. Logo depois Emily e Stephen Daldry também se aproximaram, e eu os abracei individualmente antes de me separar deles e caminhar até o palco com papai. Diferentemente do Oscar, no Globo de Ouro, toda a equipe do filme vencedor não sobe ao palco, apenas os produtores. E como papai e eu éramos os únicos produtores do filme, fomos nós que tivemos a honra de subir. Como eu já tinha falado 2 vezes, deixei meu pai falar primeiro. Agradeço à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por esta grande honra para o nosso filme, que meus 2 filhos fizeram juntos com a maior dedicação. Portanto, se alguém merece este prêmio, são Troy e Evan. Esse é meu pai. Sempre minimizando seu papel. Se não fosse por ele, eu não teria conseguido fazer este filme, pelo menos não este ano. Eu estava completamente esgotado depois de produzir Brick, e as vantagens de ser invisível? Minha esposa Kate, continuou meu pai, eu te amo mais do que tudo. Obrigado por ser a mulher incrível que você é e o alicerce que mantém nossa família forte. A todo o nosso elenco e equipe, Stephen Daldry, Emily, Rihanna, Robert, Paul, estou esquecendo muitos nomes, mas com certeza agradecerei a todos pessoalmente em breve. Agora é com você, Troy. Meu pai deu um passo para trás e me entregou o microfone. Não hesitei nem uma vez antes de falar. Por algum motivo eu não esperava ganhar nada esta noite, então agradeço por esta grande honra. Então, dei um passo para trás. Já tinha falado o suficiente esta noite. Precisava sair do palco. Infelizmente não foi dessa vez, pois logo estávamos novamente diante dos repórteres. Desta vez, os organizadores do Globo de Ouro aprenderam com seus erros e nos fizeram esperar até a entrega do último prêmio para então entrevistá-los. Eu também estava indicado nessa categoria. E desta vez minha previsão se confirmou. Brokeback Mountain ganhou o prêmio. Sinceramente, todo o processo é um pouco cansativo, mas mesmo assim foi gratificante. Eu costumava achar que prêmios como o Globo de Ouro não valiam nada, e ainda acho em certa medida. Mas agora percebo que não importa. Se eles ajudarem a impulsionar a bilheteria do nosso filme, com certeza valerá a pena. Afinal, Echoes of U ainda está em cartaz, e os 3 Globos de Ouro que ganhamos vão facilmente compensar o investimento na promoção do filme para as premiações. Agora era hora de festejar. Salto temporal 1 mês. Fevereiro de 2006, Berlim, Alemanha. Caminhei com confiança pelo tapete vermelho enquanto os inúmeros flashes passavam por perto. O mês passado tinha sido um dos mais agitados da minha vida. Apenas 2 dias depois do Globo de Ouro, eu já tinha voltado para Londres para começar a filmar Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Durante todo esse tempo eu ainda estava dando entrevistas para repórteres por telefone e até mesmo em Londres sobre a minha possível vitória no Oscar. Felizmente, Rian Johnson tinha ajustado as filmagens para que apenas as minhas cenas que não exigiam muita preparação fossem filmadas primeiro, como o quadribol ou as cenas da penseira com Michael Gambon levando Harry ao passado de Tom Riddle. Essas cenas foram filmadas em frente a um fundo verde e quase não exigiram talento para atuação ou muitas falas. E agora aqui estava eu em Berlim, para mais um dos meus filmes, Pequena Miss Sunshine. Os produtores e diretores haviam planejado com bastante antecedência exibir o filme no Festival de Cinema de Sundance, mas, por algum motivo, ele não conseguiu entrar na competição. Jonathan e Valerie concordaram em apenas estreá-lo lá, mas eu não concordei. Coloquei meu pai para cuidar disso, e aqui estávamos nós em Berlim, um mês depois, competindo no Festival de Cinema. A Europa tinha 3 grandes festivais de cinema, Cannes, Veneza e Berlim. Cannes acontece em maio, Veneza em setembro e Berlim em fevereiro. Então, obviamente, escolhi o que era mais perto. Ainda não entendo por que estamos aqui, murmurou meu pai, cansado, depois que o desfile no tapete vermelho terminou.
Pensei que trabalharíamos no sexto filme de Harry Potter, e que você venderia este filme diretamente para Paramount, conforme o combinado e pronto. Há um motivo pelo qual escolhi vir a Berlim em vez de estrear o filme em Sundance ou optar por um lançamento direto. É porque Pequena Miss Sunshine é um filme com grande potencial para prêmios, tão bom que poderia até ter ganhado o prêmio de melhor filme. Na linha do tempo original, ele não ganhou o Oscar de melhor filme por 3 grandes motivos. Primeiro, foi lançado no início do ano. Os votantes da academia preferem filmes lançados mais tarde. Segundo, não ganhou nenhum prêmio importante em festivais de cinema. Se tivesse ganhado, teria sido muito mais fácil apresentá-lo aos votantes. Terceiro, houve uma controvérsia há apenas um ano sobre Crash ter ganhado o prêmio de melhor filme. Outro filme sobre problemas da vida real com personagens disfuncionais em um mesmo grupo. Como Crash não ganhou nada desta vez, fez sentido que os votantes da academia não fossem tão tendenciosos. Meu plano atual era lançar o filme primeiro em um grande festival de cinema como o de Berlim e depois, mais tarde no ano, provavelmente em dezembro. Caso contrário, isso poderia afetar o potencial de arrecadação do filme, pois teríamos que reservar parte da verba de marketing para as promoções da temporada de premiações. Se o filme for lançado no final do ano, as 2 campanhas podem ocorrer simultaneamente, economizando bastante. Isso é algo que aprendi da maneira mais difícil durante a promoção de Echoes of You e The Perks of Being a Wallflower. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ao meu pai, uma repórter me alcançou e colocou um microfone na minha frente. Troy, como você se sente em relação às suas indicações ao Oscar deste ano? Você planeja dominar o Oscar também, como fez com o Globo de Ouro? Assim, meus filmes também receberam várias indicações ao Oscar. Nota do autor. Adicionei uma cena cômica no final. Não levem a sério. Escrevi como uma brincadeira. Cena bônus, apenas por diversão, não faz parte do cânone. E o Globo de Ouro vai para... Hilary Swank olhou para o envelope para criar suspense antes de olhar para cima e ler Troy Armitage por As Vantagens de Ser Invisível. Levantei-me com ar de superioridade e aceitei o prêmio das mãos de Hilary Swank. Obrigado a um bando de velhotes por me darem este prêmio. Não acho que eu tenha sido melhor que Terence Howard, Philip Seymour Hoffman ou Heath Ledger. Principalmente Heath Ledger. Fui melhor que Russell Crowe, mas pensando bem, até Hugh Hefner pode ser um ator melhor que Russell Crowe, vai saber. A multidão soltou um suspiro de surpresa ao ouvir aquilo. Russell Crowe levantou-se da cadeira, lançando-me um olhar fulminante. Deu um passo à frente, depois outro, e logo estava correndo na minha direção, com o punho erguido para me dar um soco. Antes que pudesse fazê-lo, derrubei-o com uma rasteira e o arremessei para fora do palco com um golpe de judô. Vai assistir aquele episódio de South Park, seu maluco. Eu sou o garoto que pratica judô. Raia. Fiz uma pose de artes marciais bem legal para deixar meu ponto bem claro. A plateia irrompeu em aplausos ao ver aquilo. Obrigado. Obrigado. Como eu estava dizendo, Conan é o melhor apresentador de talk show. Vão assistir ao programa dele. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.